Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa palestra, tá? A nossa palestra de hoje é Técnicas e Manutenção de Placas de Notebook, parte 2, tá? Vamos dar uma continuidade, vamos fazer um pouco do que nós vimos na palestra anterior, na parte 1, né? Nós vimos sobre aquela tecnologia antiga, demos uma pequena exposição sobre a tecnologia nova, mas não falamos dos tipos de processadores dessa nova tecnologia, tá certo? Então vamos lembrar um pouquinho da palestra passada. Pessoal, tem que fazer uma correção aqui, aqueles que assistiram a palestra passada, com relação a esse valor aqui, tá certo? Eu, na hora de escrever lá, eu escrevi 3, faltou o 2 não saiu, tá? Então, e eu estava lendo 3.768, na verdade é 32.768 kHz, viu, pessoal? Uma correção, eu corrigi o vídeo lá, tá? Botei uma tela inicial lá na palestra falando sobre isso, mas é bom a gente sempre estar lembrando isso, tá? Então, não esqueçam, os valores de clock da Multi-I/O da LPC são sempre 32.768 kHz, tá certo? 32.768. Me desculpem aí, a gente tem tanto assunto para falar, né? E lá eu li 3.768 e nem me toquei, né? No fim da palestra teve um colega que lembrou, disse: professor, você escreveu errado aí foi que eu me toquei, né? Eu faço isso todo dia na bancada, vejo isso todo dia na bancada com o osciloscópio, frequência, e a gente passa, né? Isso acontece. Bom, pessoal, a tecnologia antiga, que a gente chama de antiga hoje, tá? Que são aquelas placas de notebook que tem processador, ponte norte, ponte sul, ainda aparece muito na nossa bancada, tá? Ainda tem muitas dessas placas aí rolando no mercado, tá? Tem muitos notebooks ainda rolando com esse tipo de tecnologia. Tem muito Dell, tem muito HP, tá? Tem muito Acer, Positivo, aqueles Itautec, tem demais aí na praça ainda que vai necessitar de manutenção, né? Vai necessitar de manutenção e vocês precisam conhecer essa tecnologia, tá? Essa tecnologia nós fizemos no curso Notebook 2, tá? Foi toda explicada no Notebook 2 e ela serve para a nova tecnologia também. Que o princípio de análise, o princípio de sinais, o princípio de funcionamento, o princípio de sequência de power, essa coisa toda, ela é muito parecida, tá? É muito parecido. O que fez a tecnologia nova, na verdade, foi colocar a ponte sul e a ponte norte juntas num chip só, num chip BGA. E aumentou a capacidade e as funções da CPU, né? Do i3, i5 e i7, Celeron, Pentium, né? Que tem dessa tecnologia também. Eles aumentaram, então, as funções do processador. Como o processador ficou mais integrado, vocês vão ver aí, eu vou passar os slides, vou falar sobre isso, tá? Que a gente fala em nanomilímetros, né? Então, ele ficou bem mais integrado, então pôde-se fazer os anéis de ligação interna de placa de vídeo, de placa de memória, né? De controle de memória, de controle de vídeo, pela própria CPU, tá certo? A gente vai falar isso aí já já. Então, olha, na antiga, certo? Tinha placas que vinha com NVIDIA, com ATI, né? Com chips dedicados, né? Para o vídeo, tá certo? O gerador de clock era de 14.32.768. Desculpa. Era o GMCH, né? Graph Memory Control Hub, né? Era um controlador de memória e de gráfico, a ponte norte, né? Ela que fazia todo esse processo de gerenciar memória. Então existia uma latência o que é um tempo de espera que o processador ficava inoperante, né? Ficava ali em stand-by aguardando que a ponte norte fizesse leitura e escrita na memória. Então existia uma latência e com isso atrasava bastante, né? Já o que não acontecia com os da AMD, porque a AMD, os processadores da AMD que controlam diretamente a memória. Então você vê que o pessoal fala: ah, mas a AMD abre mais rápido, o Intel leva 3, 4 minutos para abrir o Windows, mas o AMD lá abre 1,5 em 2 minutos. Ah, o meu computador é mais rápido. Não é tanto assim, tá certo? Não é tanto assim porque, na verdade, o gerador gráfico, né, era controlado pela ponte norte também na própria AMD, nessa tecnologia, né? Então existia uma latência, né? Existe uma latência, que essa latência é um tempo de espera, que o processador fica, porque ele trabalha com uma velocidade muito maior do que a ponte norte e ponte sul e Multi-I/O, né? A velocidade dele é a maior que tem na placa, então ele ficava sempre em tempo de espera, em tempo de espera,
e com isso atrasa o serviço, né? E hoje na Ivy Bridge, que essas placas novas, já na Sandy Bridge, né? Na Pennyville também já começou, mas ela foi crescendo, né? Passou para Sandy Bridge, que vocês vão ver daqui um pouco, Ivy Bridge, e hoje em dia a tecnologia de processamento é muito alta, né? Porque o processador ele já vem com os anéis internos de controle de memória, quer dizer, ele gerencia a memória sozinho, né? Então é muito mais rápido, apesar de existir ainda uma latência por motivos de velocidade de memória por barramento, né? Problema de barramento, o processador sempre é mais rápido, por isso ele tem os caches internos para poder armazenar isso e ir processando para ele não ficar parado, né? E também os gráficos, tá? Muitos deles ele gerencia direto, tem muitos deles que passam via PCH, tá? E muitos deles vão para outro chip, né? Um chip dedicado, chamado chip dedicado da NVIDIA, da AT e de outros fabricantes, tá? Memórias DDR2, vocês sabem disso, que eram memórias lentas, né? Depois no final, essas placas finalmente, elas têm DDR3, tá? Já estão DDR3, então essa tecnologia antiga, que é mais para perto aqui do ano passado, mais ou menos, elas já são DDR3, né? ICH, ou Ponte Norte, né? ICH9, ICH10, né? Então, que é chamado Ponte Sul, perdão, Ponte Sul, né? Que ela faz o controle dos periféricos, a ICH, ela fazia o controle dos periféricos, né? Controlava todos os periféricos e controlava também a Multi-I/O, fazia comunicação com a Multi-I/O, uma ponte entre a Multi-I/O e a Ponte Norte, tá certo? Por isso chama-se ponte, né? Bridge, ela faz uma ponte, né? A Multi-I/O, a SIL, né? Que é conhecida como SIL, hoje em dia não se fala mais Multi-I/O, nem se fala mais SIL. Vocês vão ver, Embedded Control, é diferente o nome, tá? É a mesma função, tudo igual, mas usa-se um nomezinho diferente, tá? Para vocês não ficarem perdidos. A BIOS simples, né? E no final já tinha BIOS dupla, né? BIOS dupla, tá? Uma controlada pelo PCH e a outra controlada pelo ICH e a outra controlada pela Multi-I/O, tá? Então eram sempre duas, a da Multi-I/O sempre com tamanho até 1 mega, né? E a da BIOS que ia da ICH mais ou menos 2 megas ou 4 megas, né? Hoje em dia tem PCH que usa uma BIOS só, né? Uma flash somente de 8 mega, tá certo? Então as flashes atuais das Ivy Bridge já são 8 megas e você vai encontrar uma BIOS só também, só controlada pelo PCH, tá? Telas LCD, lâmpadas CCFL, as antigas, né? E o final as de LED, tá? Então a gente só fez aqui dar uma passadinha só para vocês relembrarem da tecnologia passada, né? E da parte 1 também da nossa palestra, tá certo? Aqui nós temos um esquema básico Intel, né? Que vocês veem aqui, tem o processador, a Ponte Norte, a Ponte Sul e a Multi-I/O, né? Aí a gente tem o que? Uma SPI-ROM, né? Que seria uma flash, tá certo? Controlada pela Multi-I/O, tá? Nesse caso aqui, não existia, deixa eu ver se eu estou falando a verdade, realmente não existia o ICH, é um ICH9, mas não tinha flash nele, né? Não existia flash para ele, tá certo? Pelo menos eu não estou vendo aqui, não, esse aqui também não tem não, tá? E na tecnologia AMD, por exemplo, já era um pouco diferente, você vê, ó, que as memórias aqui, ó, são controladas, as memórias, elas são controladas pelo quê? Pelo processador, aquilo que eu estava dizendo, né? Então o processador controlava as memórias diretamente e com isso o sistema operacional entrava bem mais rápido, né? Então a pessoa confundia muito isso, que o AMD era mais rápido do que o Intel. Realmente, para abrir o sistema, ele sempre foi mais rápido. Isso não é de agora, isso é desde antigamente. Porque a AMD não pode fazer um processador igual ao da Intel, né? Tá certo? Então seria cópia, né? Seria engenharia reversa. E para não haver esse problema de engenharia reversa, então a AMD fez o controlador de memória dentro da CPU, que é uma vantagem muito grande. A desvantagem, nesse caso aqui, todo mundo sabe, a AMD esquenta demais e queima muito, né? Por quê? Porque ele tem um gerenciador de memória interno. Então, com certeza, o processador vai esquentar muito mais do que o Intel, né? Porque quanto mais núcleos, quanto mais cores, quanto mais coisas, mais funções você coloca dentro de um chip desse, mais ele vai esquentar, né? Então, o processador AMD tem esse tipo de problema de queimar com muita facilidade. Por quê? Por esse motivo, tá? Porque o gerenciador de memória tem uma carga muito alta.
Então ele esquenta bastante o processador. O que acontece hoje, que nós vamos falar daqui um pouco, com os i3, i5 e i7, tá certo? Eles têm esses gerenciadores controladores de gráfico e memória, e o que tem acontecido bastante, que nós vamos falar daqui um pouquinho sobre um problema que tem acontecido bastante nos i3 principalmente, soquetados da linha SandBridge, tá? Da linha SandBridge. Aí, ok, isso aqui nós temos o Ponte Norte, Ponte Sul, tudo igual, né? Aqui nós temos a Multi-IO, tá certo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho isso aqui que eu não estou vendo. A Spyron aqui, tá? Spyron, né? E neste caso aqui, se não me falha a memória, ela tem... Eu não sei se essa aqui também ainda não tem. Essa aqui também ainda não tem a BIOS, né? Da Ponte Sul. Mas vamos adiante. Vamos começar então a falar o que é o nosso caso de hoje, tá? O nosso caso de hoje são as estruturas das placas notebook atuais. Essas aqui vocês vão encontrar bastante no mercado. Elas ainda tem muitas delas em garantia, tá certo? Ainda não está aparecendo muito na bancada de vocês, mas vai começar a aparecer, vai começar a cair aí que nem pipoca, porque elas têm dado defeitos assim terríveis, defeitos terríveis. Muito mais complexos, tá? Muito mais difíceis de consertar do que a tecnologia anterior. A tecnologia anterior era muito mais fácil, tá? Dava problema de vídeo, ó, meu irmão. Rebale na Ponte Norte, né? Reflow na Ponte Norte, aí funcionava Rebale nela. Deu muito esse defeito, né? Deu bastante defeito. Deu bastante defeito em curto de fonte também, tá? Aquela tecnologia mais antiga. Essa tecnologia mais nova, ela não tem dado tanto problema de curtos em fontes, tá, pessoal? Ela tem dado outros tipos de problema, tá? Por exemplo, a SandBridge, tá? Aqui nós vamos ver aqui, então, primeiro deixa eu falar aqui sobre a estrutura das placas novas, tá? CPU PennyView-D, que ela veio antes da SandBridge, a SandBridge, que é ponte, né? E a IveBridge, né? Tá? Então essa IveBridge aqui, essa daqui, é a tecnologia mais nova, tá? É a tecnologia que está aparecendo mais agora. São aqueles processadores que estão soldados na placa, muitos deles nem cooler utiliza, porque ele é de baixo consumo, tá? A dissipação de calor dele é muito baixa, né? Baixo consumo, baixa dissipação de calor e muita velocidade, tá? Então foi o que a Intel conseguiu a 22 nanomilímetros, né? de aglomeração de componentes internamente, né? do processador, certo? Então, as interfaces de vídeo dedicadas são as mesmas, NVIDIA e AT, tá? São as mesmas, isso aqui não mudou muito, essa tecnologia aqui não mudou muito, tá certo? Elas são as mesmas das anteriores, logicamente com núcleos melhores, com maior velocidade, tá? Maior integração interna, né? Então, mas o processo, a ideia, né? A função é a mesma da tecnologia anterior. Melhorar, tá? A função vídeo, né? Principalmente a 3D, tá certo? Isso aí no curso de Notebook 3 a gente vai falar muito sobre isso, vai ter até a apostila, tá? Falando de cada tecnologia dessa, o que cada uma compõe, o que cada uma faz, as diferenças entre uma e outra, tá? Eu não vou falar isso aqui hoje porque se estenderia demais e o nosso tempo também não dá para isso, tá? Então, PCH, tá? São 3 tipos de PCH, olha. A PennyView-D, ela usa o Tiger Point, tá? É um tipo de PCH, certo? Um tipo de tecnologia, de integração, né? Já a SandBridge, ela usa o Cougar Point, que é outro tipo de PCH. Você vê que está havendo uma variação grande, né? Conforme vai melhorando a geração do processador, também tem que melhorar a geração de PCH, tá? Porque senão é Control Hub periférico, não é periférico Control Hub. Ele tem que controlar com maior velocidade também esses periféricos, tá certo? A CPU sendo mais veloz, a PCH automaticamente tem que ser mais veloz também. Tá? Que senão não adianta você fazer uma CPU veloz e ela ficar lá sentada na cadeira esperando que o PCH se resolva a terminar todo o processo, né? Também foi colocado dentro desses processadores novos, foi colocado mais núcleos, tá certo? Mais funções, maior integração, tudo isso gerou na PennyView-D e na SandBridge um problema sério de temperatura que foi resolvido na IveBridge,
tá certo? A Intel conseguiu resolver na Ivy Bridge, mas na Sandy e na Pennyville ela não conseguiu resolver. O problema da tecnologia dos i3 de segunda geração, por exemplo, primeira e segunda geração, era um aquecimento muito alto, né? O que ocorria? Um defeito característico do Sandy Bridge, desses processadores i3 soquetado, por exemplo, i5 soquetado, pessoal, é dar problema no soquete. Tá certo? Aqueles problemas que nós tínhamos na ponte norte anterior, daquelas placas anteriores, que era a ponte norte que fazia os problemas, né? Que você tinha que fazer rebaling, reflow, hoje em dia é na Sandy Bridge. Tá? Então toda máquina que você pegar, geralmente que tiver com problema de funcionamento da partida, tá? Às vezes de vídeo, a Sandy Bridge, se você fizer um reflow no soquete do i3, tá? Cuidado, isso aí, não vá querer fazer rebaling. Se você não tiver um soquete novo para colocar, não faça, porque se você tirar o soquete, você não põe de novo, tá certo? Ademir, se alguém está com falta de áudio aí, me fale. Acho que é só tu, Ademir. Então, o que acontece? O Wilson Aranha está dizendo que o som está normal, o Alessandro também. Eu acho que é tu aí, Ademir. Dê uma olhadinha aí no teu áudio. Bom, aí o que acontece com essas placas novas, pessoal? Sandy, Pennyville Day, Sandy Bridge, tá? Que são aqueles i3, o Pennyville ainda não, mas esse Sandy Bridge, o i3 tem dado muito problema de reflow, tá? De solda fria no soquete. Por quê, pessoal? Porque Sandy Bridge é aquilo que eu estava falando. Eles adicionaram, né? Como ele é 33 nanomilímetros de integração, eles adicionaram linhas de controle de memória, linhas de controle gráfica, e com isso, o RV411, o que acontece? Ele esquenta demais, e como ele esquenta demais, ele transfere isso para o soquete, do soquete para a placa, tá? Então, onde vai haver, como é soquetado, vai haver problema na BGA, porque o soquete é BGA, tá? Então, aquele problema que nós tínhamos de ponte norte antigamente, hoje está dando no soquete da Sandy Bridge, tá, pessoal? Então, vocês fiquem de olho nisso aí, porque o Sandy Bridge dá muito problema nesse ponto, tá? Muito mesmo. Se vocês tiverem problema de não dar partida na máquina de jeito nenhum, as fontes estão todas funcionando, as fontes tudo legal, os core, o V-core, tá tudo legalzinho, mas ela não dá partida. Então, você faz um reflow no soquete. Além que também essas placas novas, Ivy Bridge, Sandy Bridge, principalmente a Sandy Bridge, tem dado muito problema de corrupção de firmware, tá? Corrompe o programa dentro da BIOS, tá? Qualquer coisinha que você estiver fazendo, por uma velocidade é tão grande, qualquer coisa que aconteça, ela corrompe. Então, a BIOS tem dado muito problema de falta de vídeo nessas placas, é somente regravar a BIOS, ela volta, tá? A Ivy Bridge também tem dado muito problema também. Esse caso aí não conseguiram resolver direito ainda, tá? Ele tem dado bastante problema, tá? Com regravação de BIOS. A Sandy Bridge, ela tem duas memórias, tá? Duas flashes. Ela tem uma de 4 MB geralmente, tá? E uma de 1 MB que fica na multi-IO. Geralmente, quando dá problema, sempre é na flash da multi-IO, tá certo? Sempre na flash da multi-IO é que dá o problema de não dar partida na máquina, tá? Dela não subir, né? Não levantar vídeo, essas coisas. Às vezes nós somos obrigados a gravar as duas BIOS. Eu gosto de geralmente gravar as duas BIOS, tá? Eu gravo logo as duas para não ter dor de cabeça. Então aproveito logo, baixo logicamente faça backup, pessoal, não vai esquecer disso. Muito importante backup, né? Faz o backup da BIOS e regrava uma nova e volta. Voltando, tá tudo em paz, você pode deixar ali e levar adiante, tá? Então tem dado muito problema a Sandy Bridge. A Ivy Bridge, que são as placas novas, são defeitos que estão começando a aparecer agora, tá? São defeitos que estão começando a aparecer agora. Então a gente ainda não tem muito o que falar sobre ela, tá? Apesar de que ela está sendo fabricada pela Intel desde 2012, mas vocês sabem, né? Nós estamos no Brasil e o fabricante brasileiro, o integrador, na verdade, não é nem fabricante, o integrador de notebook no Brasil, ele demora demais para colocar essa tecnologia, tá? Eles estão correndo atrás porque a Intel ainda tem muito Sandy para vender em estoque, né? Então eles estão segurando
para os fornecedores de placas, estão segurando as placas, do EvoBridge, né? Porque eles querem lançar todo esse SAN que está em estoque e botar no mercado, tá certo? Então está havendo um atraso assim para os lá nos Estados Unidos, logicamente que não, nem na China, mas em outros lugares o EvoBridge ainda está demorando para chegar por isso, tá certo? Mas logo vai ficar infestado o mercado, porque vai ser tudo ultrabook, tudo fininho, não tem mais cooler, tá certo? Você pega um positivo hoje, esses positivos mais novos, ele não tem nem cooler, cara. Ele vem um dissipador de alumínio por cima, né? Tem vários aí, já peguei até do Acer, já peguei do Sony, né? Você não tem mais cooler dentro, tá? É tão fininho que ele não aquece tanto assim, certo? Isso já melhora também bastante, porque o consumo é menor, né? As baterias agora são internas, você não são mais retiráveis, você não tira mais, são aquelas baterias internas, né? Tá certo? Então isso está melhorando bastante. Está virando um tablet, a verdade é essa, tá? Notebook hoje está virando tablet, né? Daqui um pouco já está sendo lançado o processador, a Intel está lançando o processador total aí, tudo nele só, né? Tudo nele, então não vai ter mais essa parafernália de periféricos, tá certo? Periféricos que eu falo de BGA, né? Ele está integralizando tudo, né? Então daqui um pouco nós vamos ter notebooks aí com uma placa muito simples e mais difícil de consertar, porque quanto mais vai integrando isso, mais difícil vai ser de consertar, tá certo? Outra, gerador de clock dedicado, ou então a PCE que gera os clocks, tá? Nós temos dois tipos de modelo, duas versões aí que você pode encontrar. O engenheiro resolve fazer um chip, utilizar um chip para gerar os clocks, e outros utilizam o próprio clock da PCH, tá certo? A própria geração de clock interno na PCH, que no caso fica mais difícil da gente medir, né? A gente verificar se esses clocks estão corretos. O que a gente vai fazer é verificar em cima do cristal, né? É um cristal de 25 MHz que a PCH utiliza, tá? A Multi-IO, o EC, né? Embedded Control, tá? Controller, ela é 32.768 kHz. Tem casos que esse cristal está na Embedded Controller, mas a maioria das vezes tem vindo esse cristal ligado à PCH, tá certo? Numa das portas da PCH. Então a PCH vai ter duas portas, uma com 25 MHz e a outra com 32.768. A gente encontra casos também desses 25 MHz está sendo feita pela LAN, tá? Lá pela LAN ou é USB. Nós vamos ver aqui. Tem um esquema aqui que mostra, inclusive, que ela passa por dentro de outro chip, tá certo? É gerado em outro chip e aí a PCH vai pegar essa frequência de referência, né? Que é 25 MHz, ela é referência. Aí ela faz as multiplicações, né, e reduções para poder alimentar os outros componentes da placa, tá certo? Memórias DDR3, nós vamos ter também memórias DDR3L, que é da EvoBridge, né? Da EvoBridge. São as memórias DDR3L de alta velocidade, baixo consumo, tá? Elas são com um consumo baixíssimo para notebook, tá, pessoal? Não confunda com desktop. Desktop continua sendo alto, né? Continua sendo o consumo mais alto, né? Das desktop. Mas a DDR3L, que já são as dos notebooks utilizados hoje em dia, tá? Elas são o consumo bem baixo mesmo, viu, pessoal? Outra, Multi-IO, hoje conhecida como Embedded Control, EC, tá? São as nossas Multi-IOs antigas, tá certo? As nossas Multi-IOs antigas, hoje ela leva um nome de, se vocês ouvirem falar por aí e não saber o que é, Embedded Controller, tá? Certo? É um controle, na verdade, ele controla os input-output, né? Controla os periféricos de baixa velocidade, como o teclado, o pad mouse, né? O pad mouse não, o pad, né? Controla a flash de baixa velocidade, tá? Que é a flash geralmente que tem na Multi-IO, tá certo? A BIOS, né? Tá? O que mais que eu posso falar aqui? Vamos ver. BIOS dupla, né? A maioria delas. Já a EvoBridge, eu falei aqui, a EvoBridge tem essa diferença. É uma BIOS de 8 MB, que está no PCH, tá certo? Uma BIOS de 8 MB, geralmente está vindo assim, nessas placas mais modernas, tá? E telas, logicamente, de LCD, né? Isso aí, essa tecnologia ainda não houve mudança, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui.
na estrutura da Pineville, tá? A Pineville vocês vão encontrar que são aqueles processadores Atom, tá? Que veio muito em netbook, tá? Eles foram muito utilizados em netbook, a Positivo até usou alguns notebook aí com esse processador. É um processador meio lento, tá? A Intel Atom é um nome da marca para uma linha de ultra baixa voltagem, tá? O IA32, tecnologia IA32, tá certo? Ela tem uma baixíssima voltagem, baixíssimo consumo, tá? Então, ela trabalha com x86, x64, são CPUs, tá? Os processadores da Intel. Originalmente projetado em 45 nanomilímetros, você vê. A Ivy Bridge já é 22, né? 22 nanomilímetros. É complementar metal oxide semicondutor, CMOS, tá? Todos eles são. Com modelos posteriores de condimento CEDAR, usado de 32 nanomilímetros no processo, que eram melhores do que esse da Atom, né? Esse foi um processador lançado pela Intel, que eles quiseram economizar em energia, tá? Em consumo no processador, mas ele perdeu algumas coisas, tá? Ele perdeu em velocidade, perdeu em processamento, perdeu algumas coisas, inclusive foi abolido, né? A Intel não usa mais o Pineville D, né? Tá? A Atom é usado principalmente em netbooks, tá? Você vai encontrar muito no netbook da Acer, tá? Muito netbook da Positivo, esse pessoal todo, né? Da Sony, você vai encontrar esse processador Atom da Intel, tá certo? Aplicações embargadas que variam de cuidados de saúde, robótica avançada e dispositivos móveis de internet. Então esse Atom foi fabricado já visando, tá? Uma gama grande de equipamentos, principalmente que usavam telas de LCD embutida, essa coisa coisas pequenas, né? Miniaturizando, ficando pequenas placas, o dispositivo sendo pequeno, tá? A plataforma Pineville tem provado ser apenas ligeiramente mais rápida do que a plataforma anterior, Diamondville, né? Isso ocorre porque a plataforma Pineville usa o mesmo núcleo de execução Bonnell, como o Diamondville, e está ligado ao controlador de memória através de FSB, que é o Frontside Bus. Tá? É um bus, é um caminho de comunicação com memória e com vídeo muito lento, tá? O Frontside Bus ele tem uma latência muito grande, tá? Aqui diz aqui, ó. Daí a latência de memória e desempenho em aplicações de uso intensivo da CPU são minimamente melhoradas. Quer dizer, então não melhorou muita coisa para a tecnologia antiga, tá? O que a Intel na realidade quis fazer com esse processador foi fazer equipamentos menores, tá? Para poder usar dentro de hospitais e na linha de robótica, aqueles dispositivos móveis, né? Que não era ainda tablet, tá certo? Então eles quiseram fazer para isso. Eu, sinceramente, não gosto desses computadores. Eu tenho um netbook Acer aqui comigo. Ele dá muito problema, principalmente quando eu quero assistir o Netflix, tá certo? Ele dá um pau danado no Netflix e não gerencia legal vídeo, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui num esquemazinho da Atom, tá certo? Uma estrutura de uma placa, né? Pineville D, processador Atom, né? Usa aqueles NM10 Express, tá? Aquele PCH Tiger Point, NM10 Express, que se alguém aí já foi tentar fazer rebaling nesse NM10, tenho certeza que arrancou os cabelos, né? Porque realmente é muito ruim de você fazer o reboleamento desse chip, tá certo? É muito ruim. E se você for fazer reflow, adeus, meu amigo. As esferas de 40 milímetros, tá certo? De 0,40, né? Ponto 0,40, terríveis, tá? De você colocar no chip, ele às vezes não pega, né? Então foi um como diz, um PCH terrível. Ainda aparece muito aí nesses notebooks nacionais aqui no Brasil, ainda tem muito, né? Desse NM10, tá certo? Ele não é legal, não é um PCH, ele é funcional, tá certo? Ele é funcional, mas ele é terrível para você fazer manutenção, né? E como a gente vive de manutenção, né, pessoal? Então a gente não gosta, né? Um técnico realmente não gosta. Olha bem, você veja aqui, ó, olha bem aqui, ó. 32 o RTC Real Time Clock 32768 kHz, tá? Que está fazendo aqui para o embedding ETC controller, né?
Aqui já não tem cristal, o cristal está sendo feito aqui, ó, está sendo feito aqui no PCH, tá vendo? O 32768 kHz, que é o Real Time Control, tá? Real Time Clock, perdão, Real Time Clock, né? Então ele que vai gerar o clock aqui para o IT 8500, tá certo? Tá? E ele também tem um outro 32768 para poder controlar o barramento LPC, para então fazer com que esse multi-I/O trabalhe numa frequência admissível de comunicação com esse PCH, tá certo? Então ele tem um núcleo RTC, que é o clock, né? O Real Time Clock de 32768, para poder se comunicar via barramento LPC com a nossa multi-I/O, tá certo? Então é diferente, né, da tecnologia antiga, né? Ela é um pouco diferente. E olhe bem, aonde está sendo feito o cristal de 25 MHz. O cristal de 25 MHz, ele está aqui gerenciado pelo chip da LAN, tá certo? Então esse chip da LAN aqui é que está jogando para o Tiger Point uma referência, um clock de referência. Então cuidado aqui com isso daqui, tá certo? Cuidado, olhe bem, ele trabalha com FSB, esse barramento de controle de memória, tá certo? Esse gerenciamento de memória aqui da Soldin, né? Ele tanto é controlado por aqui, quanto é controlado por aqui, ó. Tá? Então existe uma latência de comunicação entre a CPU e o Tiger Point, tá? Por isso que essas placas, elas não são muito boas para vídeo, para você ver filme, né? Assistir um Netflix, um vídeo pelo YouTube, geralmente elas dão travada, esse tipo de coisa, tá certo? Bom, essa tecnologia aqui, ela não é muito legal para se consertar realmente não, tá? Ó, o Embedded Controller também, ele vai controlar todo o sistema de bateria da máquina, tá certo? Ele controla todo o sistema de bateria. Ele tem um Clock Generator também, tá? Isso aqui a gente vai falar tudo lá no nosso curso. Ele também controla a CPU, a temperatura da CPU, que é o CPU Thermal Sensor, tá? Que é um sensor que tem lá no socket da CPU, que vai avisar aqui, e quem vai controlar então é a nossa multi-I/O, vamos chamar de multi-I/O, tá, pessoal? Mas lembre-se, tá? Não adianta, viu, Gessinei? Então, você não pode... o que eu estava falando? Ele controla o fan também, ó. Logicamente, ele está controlando a temperatura da CPU, ele tem que controlar a velocidade do cooler, tá certo? Aqui nós temos que ter cooler, né? Ele controla a carga da bateria, tá certo? Ele controla a carga da bateria e ele tem a flash ROM, né? Aqui geralmente de 1 mega, que vai então dar o firmware, né? Que vai colocar aqui, vai fazer com que esse componente aqui, né? Faça aquela leitura de standby, de partida da máquina, né? E que vai dar início então ao funcionamento da CPU, tá? Então essa daqui dá muito problema, pessoal, nessa BIOS, tá certo? Essa BIOS aqui, ela corrompe bastante. Vamos adiante. A próxima tecnologia, depois da Pineview, essa Pineview eu não vou falar muito não, então, inclusive no curso a gente não fala muito nela, porque esses tipos de netbook geralmente, são netbooks, o cliente geralmente não aceita orçamento, tá? É terrível, ele não aceita um orçamento. Só se o cara for apaixonado mesmo por ele, porque deu pau, já era, né? Não vale a pena nem você consertar às vezes. Bom, vamos falar da estrutura SandBridge, que essa estrutura aí, na realidade, é a que você vai encontrar mais no mercado hoje, tá? Hoje no mercado brasileiro, estou falando do mercado brasileiro, eu não sei o pessoal aí de Portugal e de outros cantos, né, de outros países, que tem Portugal deve estar mais avançado que a gente com relação a essa estrutura, tá? Aqui no Brasil a coisa é muito atrasada ainda com relação a isso, demora um pouco para chegar essas tecnologias aqui, certo? Agora atualmente eu nem sei mais, porque com todo esse problema que está havendo aí, é capaz de não chegar a mais nada, né? Brincadeiras à parte. Então vamos ver, o SandBridge, tá? Que não são as atuais Intel, são as anteriores da IFEM, né? A tecnologia Intel de processadores Intel SandBridge foi chamada de segunda geração da família Intel Core, tá? Que é aqueles i3, i5, i7 de segunda geração, tá certo?
Com a Sandy Bridge, a Intel incorporou a unidade de processamento gráfico para a mesma pastilha de silício nos núcleos da unidade central de processamento, a CPU, tá certo? Ela colocou então a parte gráfica já dentro dessa pastilha, né? Na anterior, na geração 1, é feito só memória, né? Tá? O processamento gráfico era pequeno. Já na Sandy Bridge, ela incorporou isso, né? Totalmente, a parte gráfica foi totalmente incorporada dentro da CPU, tá certo? Então, o que ocorreu, como eu falei anteriormente, você começa a colocar muita coisa, tá certo? O que vai acontecer? Tá? Ele vai esquentar, o processador vai chegar a fritar, né? Vai acontecer aquele problema que a gente tinha, né? Que a gente tem nos processadores AMD, que queimam com facilidade. Então, como a CPU Intel tem uma proteção há muitos e muitos anos, ela já tem essa proteção interna, que ela vai baixando a velocidade. Conforme ela vai aumentando a temperatura, o que ela faz? Ela começa a baixar a velocidade de processamento dela, tá certo? Até chegar a desligar, tá? Então, se ela vê que ela vai chegar ao ponto de danificar o processador, ela simplesmente desliga a máquina. É isso que a CPU Intel faz, coisa que a AMD não tem. Essa tecnologia embutida é da Intel, sempre foi. Tá? Em processadores Intel, raramente queimam. Tá? Raramente, é muito raro você queimar um processador Intel. Tanto é que um processador Intel que você compra hoje, ele tem life, né? A garantia dele é life, a vida toda. Tá? A hora que você quiser, você manda para a Intel, eles trocam o processador para você. Tá certo? Ele é muito difícil de queimar. Então, ele como tem a GPU, né, que se comunica com os núcleos por barramentos em anel de alta velocidade, e essa GPU é compatível com o Microsoft DirectX 10.1, também mais rápido que o integrador gráfico anterior da Intel, tá certo? Essa tecnologia inclui um motor gráfico mais poderoso com aceleramento no processamento 3D, né, que o Sandy Bridge já começou a processar vídeos 3D, né, tá? Fornecendo um desempenho comparável para vídeos HD e gráficos de jogos em 3D. Essa tecnologia dá um salto gigantesco para usuários finais que querem usar e abusar, né? Faltou um Rzinho ali, no nível HD, tá certo? Do nível de jogos, no nível de qualidade de jogos, tá? Então o Sandy Bridge deu um salto, a segunda geração da Intel foi um salto, né? Ficou uma coisa assim totalmente diferente da geração anterior, né? Então ela começou com isso também veio outros problemas, tá? Veio problemas sérios como aquecimento, tá? Que é aquilo que eu falei anteriormente, aqueles que entraram na sala agora, tem algumas pessoas entrando, o que acontece é problema no soquete. Tá? O soquete dessas placas, se não for uma placa de alta qualidade, de boa qualidade, utilizando soquete de boa qualidade, tá? Soldas lead free de alta qualidade, tá? Porque isso aí tudo depende de fabricante de placa, pessoal, certo? Uns fabricantes utilizam um lead free, que é uma solda mais inferior do que outras. Isso aí tudo tem custos, né? São custos de equipamento. Você comprar um Dell, você comprar um HP, você comprar um Sony, né? Não é a mesma coisa que comprar um Positivo, um Itautec da vida, um CCE, um INA, esses negócios, tá? Então existe uma diferença de fabricação nessa placa, né? Com umas lead free, os soquetes de boa qualidade, tá certo? Então em alguns aparelhos você não vai ter muito problema com relação a isso, mas ainda encontra. Você vai ter mais nos problemas com as máquinas mais inferiores, tá certo? Por causa desse aquecimento. Então, quando vocês pegarem esse tipo de placa na bancada, pessoal, pense logo, tá? Você liga lá, não dá partida de jeito nenhum. Por exemplo, HP, tá? HP, você pega um HP que tem o caps lock, tem aquele LEDzinho do caps lock, piscou, meu amigo, 3 vezes. Pode fazer um reflow, se for de 3, pode fazer um reflow no soquete, que ele volta, tá certo? Outras vezes é só regravar BIOS. Eu, como regravo a BIOS primeiro, que eu fazer reflow, fazer rebelde, para mim é a última coisa. Aliás, botar calor na placa, para mim é a última coisa que eu faço. Primeiro, eu utilizo osciloscópio, multímetro, frequencímetro, analisador lógico, seja o que for, para analisar os sinais, analisar tensões, analisar todos os circuitos da placa. Por último, eu boto calor, tá certo? Tá? Então, calor na placa, meu amigo, essas placas mais novas, Ivy Bridge, cuidado, elas são muito finas. Se você colocar calor errada, com ar quente, com coisa de ar quente, você vai ter bolha, tá certo? Você vai criar bolha na placa, criando bolha na placa, já era, é mato, tá?
porque você sabe que são diversas, essas Ivy Bridge, ela chega a ter 15 folhas de placa de circuito impresso grudadas uma na outra, e é muito fina. E qualquer temperatura errada ali, que você vai tirar um MOSFET, ou vai querer fazer um reflow, alguma coisa dessa, se você fizer a temperatura errada, calcular aquilo ali errado, ou deixar tempo demais, ou deixar o soprador perto demais da placa, ela vai criar uma bolha. Na hora que ela cria a bolha, ela vai desligar, eu já falei isso na parte 1, né, na nossa palestra anterior, ela vai criar uma bolha na placa que você não vê a olho nu, tá certo? Às vezes você consegue ver com um microscópio eletrônico, né, daqueles de USB que a gente tem, tá? Então ela pode criar aquela bolha ali, você vai ver que aquele verdezinho da placa, ela descolore o verde, né? Aquilo ali foi criado uma bolha, e às vezes é num local que tem comunicação embaixo, tá? Descolou ali, meu amigo, é mato, não tem o que fazer, pode esquecer. Às vezes a gente consegue burlar isso fazendo com fios por fora, mas às vezes não se consegue, tá? Então, tome muito cuidado com isso, tá? Com essas placas. Já da SandBridge para cá, vocês têm que tomar cuidado quando forem utilizar esse tipo de ferramenta. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso diagrama de blocos, tá? Diagrama de blocos da SandBridge, tá certo? São as PGA, as CPU i3, i5, i7, Celeron, e aí também tem o Pentium, eu esqueci de colocar, mas tem o Pentium D, né? Um Pentium aí junto antes do Celeron aí, tá certo? Que está dentro dessa tecnologia Sand também. A SandBridge, tá certo? São 2 cores, 3 cores, essas coisas tudo. Tem um cache maior, né? Os PCH aqui geralmente são as BD82HM65 até a M7, né? Tem muitos PCH já da Cougar Point. Você vê que o PCH aqui já não é mais Target Point, já não é mais aquele NM10. Aqui já usa aqueles BD, aqueles verdinhos, né? Que são os 82HM65, HM67 também, tá certo? Eles são uma integração maior, né? São melhores, inclusive, tá? Do que o NM10. Esse daqui você já consegue ter menos dor de cabeça com reflow, ter menos dor de cabeça com rebaling, tá certo, pessoal? Você vê uma coisa interessante aqui, ó. A CPU, ela controla, né? Ela controla a memória, a vídeo, né? Auxiliar de vídeo, tá certo? Tem uma memória separada, né? Ela tem uma memóriazinha separada, uma GDDR de alta velocidade, que é uma velocidade maior, tá? Ela controla aqui a nossa fonte, a nossa memória, tá? E essas memórias dessa placa aqui, a maioria delas tem uma fonte auxiliar, tá certo? Uma fonte de 1.5 auxiliar que vai alimentar essas memórias aqui, tá? Então tome cuidado que às vezes 1.5 que a gente está acostumado, né? Que é uma fonte de 1.5 que alimenta o PCH, que alimenta a CPU, essa fonte aqui das memórias são separadas por causa da carga, tá? Para evitar que essa tensão passe por dentro da CPU e vá aquecer a CPU. Então eles fizeram isso por fora, uma fonte auxiliar por fora, que alimenta somente, ela é só feita para alimentar essas DDR, tá certo? O que eu poderia falar mais aqui? PCH, ó, olha aqui o que acontece, ó. Quando não tem, o que acontece aqui? Ela processa o vídeo, manda os sinais, as funções, tudo para cá. Isso aqui vai processar com velocidade, vai mandar de volta, ó, vai mandar de volta aqui, deixa eu pegar o coisinha. Vai mandar de volta para a CPU vai mandar para o PCH, e o PCH vai então colocar na saída, tá? Isso aqui, pessoal, gera uma chamada latência, tá? Vai daqui para cá, deixa eu pegar a canetinha aqui. Vai daqui para cá as informações, aqui processa, tá? Manda de volta para a CPU, essa canetinha hoje está me dando trabalho. Manda de volta para a CPU vai ligar isso aqui e vai jogar na saída, na saída aqui do PCH, tá certo? Então, nesse caso aqui, você pode ter falta de vídeo, você pode ter vários problemas, tá certo? Você pode ter problema socket de CPU, tá? O ponto de fusão ali de frio, Guilmar, é a mesma, tá? 220, entre 220 e 230 graus centígrados, tá certo?
As lead free, geralmente dentro dessa faixa, ela funde, né? Tá? A lead free, dentro dessa faixa, ela funde. Tem umas aí que estão, às vezes vai a 235, mas são raros os casos, tá certo? Então, para não perder aqui. Então, você tem falta de vídeo nessa placa, tá certo? Pode ser reflow no socket da CPU, pode ser um problema do VGA Core, tá? Da tensão VGA Core, que não está alimentando esse circuito aqui, tá? Pode ser um problema nesse chip, pode ser um problema na memória, tá certo? Pode ser um problema de reflow aqui também, tá? No chip aqui, no NVIDIA ou no ATI, tá certo? Pode ser problema na PCH também, pessoal. Pode ser problema na PCH, que geralmente o problema na PCH vai ser então a SPI-ROM, tá? Geralmente está na corrupção de memória. Existe uma corrupção aqui, corrompe, tá? Com esse trabalho todo aqui, dessa latência, às vezes acontece qualquer problema aqui, então vai dar um problema de energia, ou você aperta um botão e desliga, ou acontece qualquer problema e corrompe a memória, tá? Tem acontecido muito isso. Infelizmente você está trabalhando com o computador, desliga e quando liga de novo não funciona mais. Ele corrompe a memória na hora de desligar o Windows 8, né? Então é meio complicado, tem dado muito dor de cabeça isso aí, tá? Esse problema de memória BIOS aqui na SandBridge, tá certo? Então, você tem vários casos aí, né? Faltou vídeo, então você tem vários casos, tá certo? Pode ser o socket da CPU, pode ser muito menos, tá, pessoal? Muito menos a interface auxiliar de vídeo, que são as NVIDIA e as ATI, muito menos problemas aí, tá? Esses são casos que dão menos problema, tá certo? E também o PCH tem menos problema. Então, mais socket e mais a flash, tá? A BIOS. Onde tem ocasionado que eu tenho visto mais problemas de bancada, no suporte eu tenho visto também, ter dado mais problema nos fóruns, inclusive, é BIOS, né? É BIOS e reflow no socket. Reflow no socket, os técnicos não gostam de passar essa informação. Eu não tenho esse problema de passar informação de maneira nenhuma, eu não escondo informação de ninguém, tá? A minha função aqui como professor é ensinar. E eu não escondo nada. Porque você vai falar só no curso, professor? Não, eu falo para todo mundo no meu suporte, para alunos, para pessoas que não são alunos, não me importa isso. Tá? O que me interessa é que vocês se deem bem, que vocês conheçam essas dificuldades de bancada. Tá? E o socket de i3, principalmente i3 e i5, tem dado muito problema em notebook. Tá? O socket, fazer reflow no socket. E BIOS corrompida, meu amigo. Não tem vídeo, não dá partida. Rapaz, hoje em dia a gente na bancada já está indo direto fazer regravação de BIOS, porque a maioria das vezes está sendo isso. Tá? E às vezes, por exemplo, o HP deu 3 piscadas caps lock, for i3 e 5, pode fazer o reflow no socket que volta. Tá? E às vezes também a necessidade de regravar a BIOS, porque uma coisa influencia na outra. O problema de mau contato no socket da SandBridge às vezes corrompe a própria BIOS, tá certo? Então, sempre essa regravação de BIOS é interessante, tá? Para essas placas novas SandBridge. Você vê que cada tecnologia que vai saindo no mundo, né? As tecnologias antigas de CPU, ponte norte, ponte sul, elas tinham os defeitos, né? Ela dava determinados defeitos de ponte norte, né? Muito característico, tá? Essa nova SandBridge já dá problema de socket de CPU, já dá problema de corrompe BIOS, né? Já da antiga já não dava tanta BIOS, não era tanto que corrompia BIOS. Sockets, reflow em socket de CPU naquelas tecnologias antigas, era dificílimo de ser feito, tá? Era muito raro acontecer um caso desse. Já atualmente já é muito mais. Na Ivy Bridge ainda está em andamento aqui no Brasil, né? Nós estamos em pesquisa ainda, no suporte, essa coisa toda, então professor, posso dizer que são problemas parecidos com as da Gersinei, desculpa aí, BHA. Eu não entendi o que quis dizer com BHA, essa tua terminologia aí. Talvez eu não conheça. BGA, tá certo. O socket é BGA, né? O Gersinei, o socket da CPU, na verdade, ele é um BGA, tá certo? Tá? A parte de baixo dele é BGA, igual a ponte norte, tá? Igual a ponte sul, igual o PCH, né? Viu?
Então, aqui eles já chamam de Micon, né? Micon, que não é nada mais que multi-IO, que SEAL, que Embedded Control, né? É tudo a mesma coisa, tá? Isso aqui o engenheiro dá um nome, é o fabricante que às vezes bota o nome de Micon, tá? Mas é a mesma coisa, tá certo? Vou dar uma apagadinha aqui. Eu acho que deu para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui como é que ficou o clock aqui. Como é que ficou o clock? Eu não sei se esse coisa aqui está mostrando. Não, ele não mostra o cristal. Mas o cristal aí com certeza é na PCH, viu, pessoal? O SandBridge tem clocks de 25 MHz e de 32.768 kHz para poder trabalhar em comunicação via LPC, que é esse barramento aqui, tá? Que se comunica com a nossa multi-IO, tá certo? Para elas poderem se comunicar entre si, tem que ser, esse aqui é o barramento LPC, Low Control Bus, né? Tá? É um barramento do low, baixa periféricos de baixa velocidade, controle periféricos de baixa velocidade, né? Low Peripheral Control, tá? Ele controla periféricos de baixa velocidade, que é o teclado, o pad, né? O touchpad, tá certo? A ROM, a própria multi-IO, ela trabalha com 32.768 kHz, ela não entende velocidades maiores. Então, existe aqui um cristal, né? Às vezes ela está na PCH e às vezes está na própria multi-IO, tá, pessoal? Então, tome cuidado com isso. É sempre bom verificar com osciloscópio ou com frequencímetro, tá certo? É sempre bom verificar esses clocks. É um básico, um procedimento básico, porque cristal dá problema. Muito mais dá problema são os capacitores que estão ligados nas pernas do cristal, tá certo? Esses capacitores alterando, eles podem atenuar a amplitude do sinal de clock, e com isso o processador pode ficar variando, tá? Ele pode ficar travando máquina, ele pode não dar partida, tá? Às vezes você liga 1, 2, 3, na quinta ele liga, tá? Então é bom vocês sempre verificarem a amplitude no cristal, tá certo? Aqueles capacitores ali, eles podem ter um problema de ESR, de alteração neles, tá? Então eles diminuem a amplitude do sinal da onda senoidal do clock, tá? Então prestem atenção nisso, porque máquinas que estão dando travamento, que às vezes liga, às vezes não liga, essa coisa toda, é sempre bom fazer uma verificação boa em cima dos cristais, tá? Com o osciloscópio é o único aparelho que dá para fazer isso, tá, pessoal? Bom, vamos adiante que o tempo é curto. Vamos falar agora sobre a tecnologia mais nova, tá? Essa tecnologia é a tecnologia Tri-Gate, dos transistores Tri-Gate 3D, né? Que está dentro da integração do Ivy Bridge, tá? É o codinome da terceira geração de processadores Intel Core, tá certo? Com um processo de fabricação de 22 nanomilímetros, tá certo? A integração dele é muito pequena dentro, tá? E também conta com os novos transistores Tri-Gate 3D, que são as novas tecnologias, tá? De transistores dentro, tá certo? Da Intel. Os processadores Ivy Bridge são compatíveis com o socket da plataforma anterior SandBridge, viu, pessoal? Tá? Eles não são compatíveis com a PenVille-D, tá? Mas são compatíveis com a SandBridge. Mas às vezes o guia é diferente, tá certo? O socket é o mesmo, mas o guia do processador é diferente, tá? Então você vai ver que o processador SandBridge tem um guia vertical na parte de cima, de 2 pontos abertos, e na Ivy Bridge é 2 pontos para baixo, tá? Então você não consegue, às vezes, colocar um processador no socket, dependendo do socket. Tem sockets que vêm universal e tem outros que o fabricante não deixa, para a pessoa não poder trocar o processador, tá? Certo? Uma espécie de segurança, né? Tá? Mas são compatíveis, os sockets são compatíveis, os pontos de conexão são os mesmos, tá? Os pontos de conexão são os mesmos, os pontos de fonte, de core, essa coisa toda que a gente chama de lands, né? Os lands são os mesmos, se você for ver lá nos datasheets, tem muito pouca diferença, mas funciona, tá? Então a plataforma é compatível, tá certo? Bastando apenas uma atualização da BIOS da placa-mãe, quer dizer, se você tem uma placa-mãe SandBridge, né, com um processador SandBridge, quiser usar um Ivy Bridge e o seu socket comportar o Ivy Bridge, você só vai ter que fazer a atualização da BIOS junto ao fabricante, se o fabricante fornecer, tá certo? Que
Nem sempre isso aí ocorre, né? Tá? Isso aí é a Intel que está falando, isso aí eu tirei tudinho da Intel, dos datasheets da Intel, das informações da Intel, tá certo? Eu tirei isso daí das informações da Intel, mas nem todo fabricante, por exemplo, um HP, um Dell, um Acer, um Sony, às vezes eles não fornecem essa BIOS, para você não mexer na máquina, tá certo? Para você não atualizar a máquina. Porque senão eles deixam de vender, né, pessoal? Tá? Ele está vendendo computadores do SandBridge, daqui a pouco ele lança no mercado novas referências, novos notebooks com Ivy Bridge, e você vai lá e joga compra um processador no mercado e joga em cima do SandBridge, né? Então é muito difícil o fabricante colocar essas BIOS atualizadas para você poder usar outro processador. Geralmente a gente consegue isso aí em placas de desktop da Intel. Tá? As placas de desktop da Intel, a Intel sempre fornece a BIOS no site dela, tá? Para você poder colocar o Ivy Bridge no lugar do SandBridge, tá certo? Você pode ver que as placas desktop da Intel têm essa funcionalidade. São poucas, né? Tá? São poucas. A Asus teve alguns modelos de placa Asus que vem também, mas são modelos caros. Aqueles modelos de placa de 800 mil reais para cima, tá? As de barata, de 200, 300 contos, você não vai encontrar isso não. Tá certo? Características técnicas: processo de fabricação 22 nanomilímetros, tá? Integração super robusta, né? Tá? Transistores Tri-Gate, 50% de aumento na performance, olha só, sem aumentar o consumo em comparação com o tradicional transistor plano, tá? Então o aquecimento desse processador vai ser pequeno, o consumo vai ser pequeno, tá? E a velocidade muito maior, tá certo? Então foi um passo muito grande que a Intel deu com esses processadores, tá? Em relação ao SandBridge, certo? Suporte ao PCI Express 3.0 já, né? Multiplicador máximo de 63, tá? 57 no SandBridge, você vê que o multiplicador de velocidade é maior, né? Suporta memórias DDR3 de 2.800 MHz, que são as DDR3L para notebook, DDR3 normais para as desktop, né? Tá certo? Porque a gente está falando aí também de desktops. Ela usa o socket LGA 1155, que está aqui em cima, tá? Aqui na referência, ó, certo? Aqui nós temos uma pequena referência da própria Intel, tá certo? Ela usa o LGA 1155, tá? O SandBridge usa o 1156. Não, perdão. O PineView 1156, já o outro é 55 também, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar. Velocidade de frequência 2.5 GHz a 3.5 GHz, né? Suporta DDR3L, memórias de baixo consumo para notebooks, tá, pessoal? Não confundam DDR3 e DDR3L. As desktop não usam DDR3L, tá? A DDR3L são especiais para notebook. São as memórias DDR3 menores, né? Tá? E o consumo muito menor, tá? O consumo dela é baixíssimo. Por isso que você não vê mais aquelas baterias parrudas do lado de fora desses notebooks. Geralmente as baterias são internas, né? As baterias internas, até mais fácil a gente, né, trocar uma célula. Você trocar uma célula de um notebook desse, hoje está mais fácil, né? Tem uns Ultrabook, que são as baterias quadradas grandes, aquelas bichas incham, cara, e abre. Eu já peguei vários aqui da Positivo, peguei um da Sony um tempo atrás desse aí, que a bateria inchou dentro do notebook. Ela inchou que chega, abriu, descolou as tampas do notebook, sabe? Mas você pode tirar uma célula daquela, comprar uma célula no mercado e colocar de volta e você recupera a bateria, né? Que não são os casos das baterias anteriores, né? Que eram mais difíceis. Essa aí você pode até fazer isso porque ela não tem caixa, não tem nada, é mais fácil de você operacionalizar o conserto dessas baterias, tá certo? Apesar delas darem menos problema. Mas bateria 2 anos, meu amigo, já era, né? Bateria 2 anos você já pode começar a querer condenar. Intel HD Graphics 2500 a 4000 com suporte DirectX 11, OpenGL 3.1 e OpenCL 1.1, tá? Então, gráfico, cara, Intel QuickSync Video aprimorado, quer dizer, ela tem uma velocidade, rápido, sincronismo ultra rápido de vídeo, tá? Então, esses notebooks aí, você vai assistir o Netflix tranquilamente, não vai ter problema com vídeos, com jogos, atraso em jogos, nem nada, tá? São muito bons, esse processador é excelente, pessoal. Apesar que ele vai começar a aparecer determinados problemas no mercado, tá certo? Um dos problemas que vai começar a aparecer é reflow no processador. Agora tem um problema aí, o stencil desse processador não tem ainda, tá?
certo? Você tem que fazer mesmo com stencils universais, é meio complicado de você fazer o BGA desse processador, apesar que até o presente momento eu não fiz nenhum. Não necessitei fazer nenhum. Parece que vai aparecer um agora aqui que está na minha bancada, um positivo aí, que está piscando a tela. Eu acho que até do Alexandre. O Alessandro está aqui. Aqui está o Alexandre. Não sei se o Alessandro está aqui na sala hoje. Tá, o Alessandro está aí na sala. Né? Nós vamos fazer até o reflow desse processador. E se não der certo, vai ter que fazer o rebelling dele. Está piscando muito a tela. Né? A tela fica piscando. E como é esse processador que faz... O Alessandro acabou de botar a carinha aí, né? Como é esse processador que faz a saída de tela desse positivo, tá? É ligado, a LVDS está ligado nesse processador, então ele está dando problema já é um problema, tá vendo? Um problema de reflow, problema de solda fria na BGA, tá? Apesar dele aquecer muito pouco, ele não tem nem cooler, né? Esse notebook da Positivo nem cooler tem, ele tem uma placa de alumínio por cima, tá? Ligada em cima do processador, tá certo? Então, esse Ivy Bridge, ele vai ser muito interessante. Agora, a gente não sabe ainda como vai ser isso, porque tem muito computador desse ainda em garantia, tá? Não foi liberado ainda para nossas oficinas, tá certo? Então, aqui e acolá aparece umzinho aí e tal, mas a gente não sabe ainda como vai ser o trato com o cliente, tá certo? O trato de orçamento, será que vai ficar que nem aquele negócio dos técnicos de televisão LCD, é um troca-placa miserável, né? Troca-placa, troca-placa, né? Tá? GCN, a gente faz reflow, tá? O reflow é aceitável nesse caso, como o reflow é aceitável no caso do socket, do i3, porque você não tem socket para colocar, pessoal, não tem nem no Mercado Livre para vender, você vai encontrar só no AliExpress na China, tá? E assim mesmo é difícil de conseguir lá, tá certo? Então esses sockets, eles são difíceis de conseguir. E se você sacar um socket desse fora, pessoal, você não vai conseguir mais consertar essa máquina, tá? Você vai ter que trocar a placa. Se você não conseguir o socket para colocar no canto, vai ser complicado, tá? E para você fazer um reflow no socket de i3, pessoal, IR6000 negativo, tá certo? IR6000 negativo, tem que ser feito com Ronton ou Scotler R590, que são as de ar quente, tá? Não vá querer fazer reflow desses sockets com a IR6000, que ela transfere calor por indutância, tá? Ela vai amarelar esse socket, ela pode inclusive deformar e empenar o socket, tá? Então não arrisquem não se arrisquem, porque é meio perigoso, tá certo, pessoal? Já as máquinas de ar quente, como a Roton R490, a Roton R590, a Scotler R590, né? Ou as equivalentes a essas máquinas com ar quente, elas não dão esse tipo de problema, tá? Porque o ar quente ele penetra nos orifícios do socket, tá? E vai atingir a parte de baixo do socket, tá certo? Com melhor facilidade e com mais dissipação de temperatura, não ocasionando empenamento, nem ocasionando amarelamento, nem nada do socket, tá? E R6000 é perigoso, dá para fazer, tem umas técnicazinhas aí que nós estamos praticando para passar no suporte, tá? Mas geralmente o pessoal está colocando fita de alumínio em cima do socket, tá certo? Pintando a fita de alumínio de preto, tá? Ou então usando uma fita Kapton em cima do socket, tá certo? E pintando de preto, tá? Para poder não afetar o socket. A gente já fez aqui no laboratório, já fez umas experiências, tá? Com placas de sucata e tudo mais, ela não afetou, não danificou o socket, mas é um pouco trabalhoso para você acertar a IR6000 com relação à temperatura para chegar na parte de baixo, tá? Do socket, né? Para chegar na parte de baixo do socket. Então você tem que fazer umas rampas mais longas, né? Umas temperaturas um pouco mais altas que normalmente se usa em BGA, tá? Geralmente 240 graus, tá, Wilson? 240 graus você vai conseguir, tá certo? Agora muito cuidado, não deixe muito a resistência perto do socket não, tá? 2 milímetros, deixa eu ver aqui, porque eu já não uso mais isso muito, meio centímetro, né? De distância do socket para a resistência, tá certo? A base da IR6000. Não bote muito perto não, porque a transferência de calor vai ser grande demais,
tá certo? E eu tenho toda uma técnica, tá? O Otacílio Costa, Santa Catarina. A Roton H490 é muito boa, tá? É igual a Scottler R590, a Roton R590, que está sendo vendida aí também. Aí vocês tomem cuidado quando for fazer reflow, então, nesses sockets de i3 da SandBridge, tá? SandBridge, Ivy Bridge, vem soldado, tá? Já vem soldado. Alguns notebooks com Ivy Bridge com socket, viu, pessoal? Mas geralmente essas Ivy Bridge no socket não tem dado problema de reflow, tá? E a Intel com o Ivy Bridge, inclusive para desktop, ela está lançando a linha toda BGA, tá? Ela não está lançando mais a linha com pinos, tá certo? PTH, ela não lança mais essa... PTH não, perdão, PGA, né? PGA. Ela não lança mais essa linha, ela está começando a tirar do mercado. Ela está lançando essa linha só para aqueles integradores, aquelas pessoas que gostam de integrar, de mexer na placa, né? São os curiosos que gostam de estar transformando placa e mudando processador, para não perder a placa, tá certo? Então eles mudam a tecnologia de SAND para Ivy, de Ivy para Ivy, de Ivy para Ivy, com tecnologias mais velocidade, essa coisa toda. Então eles ainda estão lançando alguma coisa em PGA, né? FPGA. Já a maioria dos notebooks Ivy Bridge são todos BGA, tá certo? A Intel, 90% desses processadores Ivy Bridge estão sendo fabricados em BGA. Então você vai encontrar esses processadores, a maioria hoje em dia, você vai encontrar todos eles soldados na placa, tá? Vai ser difícil encontrar um desses soquetado. Pode até aparecer, tá? Vai aparecer alguns aí, vocês vão encontrar, mas é mais difícil, tá certo? Vamos dar uma passadinha aqui, porque o tempo está se esgotando, tá? Aqui nós temos então o diagrama de blocos do Ivy Bridge, tá certo? Vocês vão ver aqui que nosso Ivy Bridge, né, i3, i5, i7, Celeron, e tem o Pentium também, que eu esqueci, me desculpem aí de colocar, existe o Pentium também, tá? A linha Pentium, chamada Pentium, a antiga, né? Mas já com a Ivy Bridge, tá certo? São processadores que é o seguinte, Intel o Celeron é o mais barato, depois vem a linha Pentium, né? Que é uma intermediária, tá? Aí começa então o i3, i5 e i7, tá certo? Que são a linha mais clássica, mais para pessoas mais exigentes, né? Velocidades maiores, tá certo? Essa linha Celeron e linha Pentium é muito utilizada para escritórios, tá certo? Para pessoas que estão ali só para trabalhar com internet, com Word, essas coisas todas, não tem necessidade, né? Mas aquelas pessoas que estão trabalhando com vídeo, que querem ver vídeo, aquela coisa toda, então um notebookzinho em casa, aquela coisa, o cara pessoal, ele quer mais uma coisa melhor, né? Um i3, um i5, um i7 para gerenciar melhor um notebook, tá? Ser mais rápido, né? Um vídeo com tudo isso, tá? Olha aqui, ele tem a áudio dele, né? Tem um codec ALC moderno, tá certo? A placa de áudio dele é bem moderna, tá? Qualidade muito boa, tá certo? Você vê que o cristal também é feito na lã, pessoal, ó. O cristal é feito na lã, tá? E dessa lã ele vem para uma referência para a nossa PCH, tá certo? Existem alguns casos aqui, não são todos, nesse caso aqui, desse notebook aí, tá? Ele não está usando o cristal, ele está usando só um cristal de 25 MHz, está aproveitando, né? Isso aí, os engenheiros aproveitam isso aí para diminuir custos, né? Para diminuir custos, mas também pode haver um problema. Se você, por exemplo, tiver isso aqui com defeito, ó, esse chip RT8411 com defeito, pessoal, que você sabe que chip de LAN queima muito, né? Muitas vezes um chip de LAN queima por causa do cabo, né? Que você conecta os cabos, às vezes até raios, essa coisa toda, modems, isso pode causar um defeito nesse chip, tá? De LAN. E se causar um defeito no chip de LAN, o que vai acontecer, pessoal? Vê se alguém aí presta atenção no que aconteceria queimando um chip de LAN desse aí. Ora, o PCH não vai ter mais a referência, né? De 25 MHz, então vai ter problema, vai ocasionar problema, tá? Então isso aí é muito de engenheiro que quer economizar, né? É muito de engenheiro que quer economizar. Você vê que ó, o Real Time Clock também
é feito no PCH, 32.768 kHz, tá certo? As saídas de vídeo, ó, LVDS são independentes, ó, LVDS aqui, e a saída de vídeo TMDS, a TMDS é o que? HDMI e CRT, que é o VGA, o CRT, tá? Aqui, ó, HDMI e CRT, então é a linha TDMS, tá? E essa aqui é a linha LVDS, né? Independentes, mas quem está fornecendo isso para o socket LVDS, então é o nosso PCH, tá? Não está saindo daqui, né, pessoal? Não está saindo daqui. O que poderia ter aqui é um chip aqui, né, controlador de velocidade de processamento de vídeo, né, que nesse caso aqui não tem, tá? Mas você vai encontrar isso, tá? Que são os NVIDIA e os ATI, que vai estar ligado via barramento, né? Aqui a nossa CPU, para dar aceleração no processamento de vídeo, mas as saídas são todas pelo PCH, tá vendo? Então vocês podem ter aquele mesmo problema que eu falei, tá? Que vai começar a ocorrer também nos IVE Bridge, tá certo? Por isso que eles são compatíveis, né? O SAND e o IVE, eles são compatíveis, tá certo? No socket, tá? Então ele vai ter problemas também, os mesmos tipos de problema, tá? Os mesmos tipos de problema. Agora, uma coisa que o IVE Bridge tem de excelente, pessoal, que foi consertado com relação ao SAND Bridge, foi o barramento de DRTs, tá certo? O núcleo de controle da memória é muito melhor, tá? É muito melhor, eles aperfeiçoaram com os 3-state, né? Com uns transistores de 3 estados, CMOS, que melhorou bastante, tá? Vocês veem aqui que, ó, são memórias de 1323 a 1066 MHz, né? Então 10 MHz e 3 MHz. Então são a velocidade grande de barramento. Muito melhor do que não ocorre tanta latência, né? Aquela latência, tá? E se tivesse aqui então o nosso processador aqui de vídeo, né? Um NVIDIA aqui, nesse caso, ele trabalharia com essa memória interna da máquina, a memória do processador de vídeo com maior velocidade, porque está dentro do mesmo núcleo da CPU. Ela que controla tudo, tá? Então melhorou muito isso aí, melhorou muito mesmo, com relação à velocidade 3D, velocidade de HD, essa coisa toda, tá? Nós temos aqui uma TPM-ROM, né? Que é uma flash ROM, tá? Que geralmente essa flash ROM aqui é 8 MB, tá, pessoal? A maioria delas é 8 MB, essas mais modernas são 8 MB, tá? A maioria das vezes não tem. Deixa eu ver aqui se ele colocou. Tem uma flash ROM aqui na Embedded Control, tá vendo? Esse modelo aqui, esse modelo especificamente, ela tem aqui a nossa BIOS ROM, né? Tá aqui a BIOS ROM aqui, é porque aqui na minha tela ela tá por baixo do painel de controle aqui, de passagem de tela, tá? Então ela tem isso aqui, deixa eu ver, tem um sensor, controla a bateria, né? Ela tem a BIOS ROM, tem uma flash ROM, a SPI, né? Aqui, que tá isso aqui tudo, ó, tá? Certo? O interno keyboard, é lógico, é óbvio, né? O touchpad, né? O touchpadzinho aqui, tá? Controla a velocidade de cooler, quando tem cooler, tá? Quando tem cooler, certo? Se ela for socketada, ela tem que ter cooler. Se ela for BGA na placa, ela não tem cooler. Mas se o IVE Bridge tiver num socket, vai ter cooler, tá? E controla também a carga da bateria, tá? Esse nosso Embedded Control EC, eles fazem algumas coisas a mais do que a Multi-I/O antiga, tá? Ela tem umas funções que ela ficou com algumas funções da ICH, né? Da ICH antiga, tal da Ponte Sul, tá? Então eles passaram algumas funções para dentro da Embedded Control. Por isso que ele mudou um pouco de nome, de vez de Multi-I/O, SIO, né? Eles passaram para ser Embedded Control, porque ela tem algumas funções que ela absorveu da Ponte Sul para diminuir essa quantidade de componentes dentro da placa. E essa Embedded Controller também, IT85, 851, 8518, perdão, tá? Muitas delas estão vindo já BGA, tá certo? Muitas delas já não vem mais SMD não, ela está vindo BGA, tá certo? Eu já encontrei algumas BGA por aqui, né? Deixa eu ver aqui. Os controles são o mesmo, né? A PCH controla todos os periféricos, tá certo? Ela aqui está controlando um touch panel também, ó, touch panel, tá? Certo? Ela controla a webcam, né? Normal, tá certo?
controla o Bluetooth, ó, geralmente elas vêm com Bluetooth. Ela já tem aqui o USB 3.0, 2.0 e 3.0, tá? Tem um controlador específico, né, para USB 3.0, tá certo? Ela tem um controlador aqui com barramento específico, né? São barramentos separados, tá certo? Mas que são compatíveis, tá? São compatíveis. E a LAN, né, o card reader, né, nós temos o Wi-Fi, né? Tem o Wi-Fizinho aqui, tem a LAN e tem a LAN de RJ45, tá certo? Bom, deixa eu ver, eu acho que o que tem mais importante é isso aí. Os defeitos, ó, ela usa já o PenterPoint, que eu não falei aqui, né, o PCH. Os PCH são os novos, né, são PenterPoint. Esses PCH, pessoal, às vezes eles são pequenos, BGA, tá certo? Tem vindo também pequenos e BGA. Aí você procura, às vezes, o PCH na placa e você não vai encontrar, tá certo? Ele é bem pequenininho. Então, quando essa Ivy Bridge estiver soldado na placa, tá? Você vai procurar, mas esse bicho aqui não tem PCH, porque você vai esperar um chip BGA daqueles verde, grandão, né? E na verdade não é. Esse PCH ele é menorzinho, tá? Ele é BGA também, mas ele é pretinho, tá? É o Z75 e o Z77, tá? Uma das linhas dele. Tem a linha verde e tem a linha pretinha também, tá? Deixa eu ver o que eu tenho. Bom, eu acho que nesse ponto aqui é só. O curso que nós vamos fazer, tá? Notebook 3, o curso que nós vamos falar dessas tecnologias novas, tá? É interessante que o aluno tenha já feito a Notebook 2 ou tenha bastante conhecimento dos sinais, conhecimentos de esquema, de interpretação de esquema, de análise de defeitos, tá? Análise de fontes, do Notebook 2, tá certo? Porque o nosso curso Notebook 2 ele vai a fundo em tudo esses parâmetros. E já o Notebook 3, muitas dessas tecnologias de fonte e tudo mais, existem coisas novas que vai ser dado, né? Vai ser mostrada a diferença de um para o outro, tá? Mas não se vai muito a fundo nisso. Por quê? Porque é a mesma técnica de análise da tecnologia anterior, e a técnica de análise de TV, a técnica de análise de desktop é todas iguais. A análise de circuitos eletrônicos, pessoal, para qualquer placa eletrônica é a mesma, por certeza elas têm resistência, tem capacitores, tem transistor, tem diodo, tá certo? Tem bobinas, tem PWM, todas elas têm essa tecnologia. Então, a análise de circuitos, tá? De análise de defeitos de circuitos, que nós vamos fazer um curso específico sobre isso, somente sobre isso, porque a gente tem visto muita dificuldade no suporte dos alunos com análise de circuitos, saber como aquela linha funciona, o que está fazendo aquele capacitor ali, o que está fazendo aquele resistor, quais são os defeitos que eles podem estar causando, a linha está com defeito, quem é que pode ser o mais provável, tá? A linha está em curto, você não vai olhar uma resistência, porque a resistência nunca vai colocar uma linha em curto, mas você vai olhar componentes ativos, como transistores, diodos, circuitos integrados, e vai olhar também os capacitores, né, que podem causar um curto numa linha. Então tudo isso é análise de circuitos, de defeitos em circuito, tá? Então vamos fazer um curso específico sobre isso, que eu estou vendo que está existindo muita necessidade perdão, está havendo muita necessidade dos alunos, essa falta de conhecimento, tá? Essa falta de conhecimento que os cursos por aí, nenhum deles ensina isso. Tá? A maioria não ensina esse tipo de coisa. Então a gente está tentando montar assim, uma estrutura de cursos, né? Que desde o começo, que eu comecei lá com equipamentos de bancada, e retrabalho em BGA, depois o curso de eletrônica, tá? Aí depois o curso de notebook, né? Notebook 1, Notebook 2, Notebook 3, aí depois eu fiz um notebook avançado, interpretação de esquemas, tá? Aí depois agora nós estamos fazendo Notebook 3, que é os esquemas atuais. E vamos fazer um Notebook 4, tá? Que é um curso que é inédito no Brasil, não tem, tá certo? Esse curso não tem no Brasil, é um curso com um analisador lógico, tá? Você vai analisar todos os sinais, sequências de power, todos os sinais, clocks, sequências de vídeo, tudo com um analisador lógico. Vai ser um curso especial, é um curso que não vai ser realmente meio barato, tá? Um curso que vai deter muito do meu tempo. Eu já estou preparando o curso, fazendo várias análises com esse equipamento. É aquele equipamento muito legal em que é utilizado no fabricante. O fabricante pega uma placa, saiu ali do forno, né? Saiu do forno da padaria, a placa botou na frente da mulher, a mulher encaixa um soquete, um conector no soquete da placa, tá?
e lá no computador vai dizer os sinais tudinho, está tudo legal, ela diz, a placa está boa, manda adiante. A placa deu erro de sinal, ela descarta a placa, tá certo? Então é um tipo de teste que se faz na fábrica, né? Você vai aprender a fazer, não esse teste, logicamente, que é um teste muito simples na fábrica. Botou, funcionou, ok, manda adiante. Deu falha, volta, né? Nesse caso do curso, não, vocês vão analisar, mas para isso vocês precisam ter notebook 1, notebook 2, notebook 3. Sem isso aí, vocês não vão conseguir fazer o curso de analisador lógico, porque vocês vão ter que saber como funcionam os sinais, como funcionam as sequências, como você vai utilizar os pontos de teste, né? Porque você vai ter lá um analisador, um menorzinho que são 8 canais, tá certo? São 8 canais, você vai colocar 8 pontos de teste dentro da placa. Por exemplo, você quer ver uma BIOS, se a BIOS está se comunicando, por exemplo, com a Multi-I/O, tá certo? Ou com o PCH. Aí você coloca lá, são 4 pontos de sinais, mais um de tensão, não é verdade? Aí você vai botar 5 pontos com analisador lógico e vai analisar em tempo real, em real time, você vai analisar os sinais, para você ver se tem alguma daquelas portas que está desincronizada, se ela está fora de sincronismo, se ela não está funcionando, né? E tudo isso, então, você não vai saber se está corrompida a BIOS. Tá? Para você saber que se está corrompida a BIOS, vai ter mais 4 pontos de teste, que vai ser na própria Multi-I/O, né? Entrada de botão, saída de sinais ali, power ok, aquela coisa toda. Tá? Aí você vai com o analisador lógico, você vai ver o gráfico em tempo real, em sequência de segundos, em tempo real você vai ver então se aquilo ali está funcionando. Tanto funcionando aqueles sinais, com certeza a BIOS não está corrompida. Tá? BIOS corrompida, geralmente a Multi-I/O não libera sinais de power ok, nem libera sinais de fonte secundária. Tá? Não passa do S5. Tá certo, pessoal? Semelhante ao VRS. Tá? Então, vai ser um curso especial. Bom, mas vamos falar do curso Notebook 3, tá, pessoal? O conteúdo do curso: novas topologias, diagramas de bloco, né? Vocês vão ver os diagramas de blocos mais a fundo, né? Esses que nós vimos aí, outros mais de outros notebooks diferentes, que tem um comportamento diferente, né? Tá? CPU Sandy, PennyView, Ivy Bridge. O PennyView aí eu esqueci de tirar. O PennyView a gente não vai ver. Tá? PennyView são aqueles Atom. Aquilo ali não vale nem a pena perder tempo com aquilo. Tá? Vamos nos basear em Sandy e Ivy Bridge. 99% são dessas máquinas de bancada. Tá certo? PCH Cougar Point, Panther Point. Ó, eu esqueci de tirar o PennyView, que era o Tiger Point. Né? Multi-I/O on Embedded Control. Tá? Eu sempre boto Multi-I/O aí para vocês irem se acostumando, tá, com EC. Agora chama-se EC, não é mais Multi-I/O nem SIL. Tá? É EC porque ela tem mais funções. Ela tem algumas funções que eram da Ponte Sul. Tá certo? Circuito de clock, de relógio, nós vamos trabalhar aula. Cada isso aí vai ser uma aula. Novas topologias, nós vamos falar provavelmente 1 ou 2 aulas. CPU, vai ter aula de Sandy, vai ter, não sei se vai ser 1 ou 2 aulas de Sandy, 1 ou 2 aulas de Ivy Bridge, está sendo montado isso. Tá? Aulas de PCH, vai ter 1 ou 2 de PCH, tudo aulas online. Tá? Nós vamos fazer aulas online e posterior vai ter vídeos gravados aqui no laboratório, onde eu vou, aquilo que a gente vai dar em aula online, aquilo que nós vamos discutir, que eu vou ensinar daqueles sinais, a gente vai passar para na bancada o processo com osciloscópio, essa coisa toda para vocês então conseguirem identificar aquilo que foi dado em teoria. Tá? Multi-I/O a mesma coisa, controle de botão, teste de BIOS com osciloscópio, essa coisa toda. Tá? Circuitos de clock com frequencímetro, né? Circuitos de clock com osciloscópio, tá certo? Fontes primárias que são iguais às fontes anteriores, tá certo? Da tecnologia mais antiga, mas tem algumas coisinhas a mais nos CIs PWM, tá, pessoal? Algumas proteções que foram colocadas também, tá, nesses circuitos que a gente precisa analisar, tá? São coisas novas. Nós vamos falar da tecnologia antiga, daquilo que se passou, né? Tá? E vamos mostrar a diferença para as de hoje, tá? Ou se tem diferença ou se não tem diferença naquele ponto, né? Quais são os sinais que você tem que medir ou não, tá certo? Fontes secundárias, como vai funcionar? Logicamente, as fontes secundárias é a sequência de power, né, pessoal? Depois das fontes primárias, que é a primeira sequência, é a S5, na hora que você dá a partida no botão, começa a S5, aí vem a S3, S2, S1, às vezes não tem S2, S1 e S0. S0 já aparece vídeo na tela, né? Então, a sequência de power que a gente fala no curso Notebook 2, tá? Nós vamos falar nesse Notebook 3 também. Tá?
que é a sequência de power. Memórias DDR3, todo mundo já conhece memória DDR3, tá? Não vai ter diferença para a tecnologia anterior, mas a gente vai falar, tá? A gente vai mostrar alguma coisa com essas memórias, tá? Principalmente com as DDR3L, tá? Alguma coisinha que tem de diferença. Os circuitos de vídeo LVDS, HDMI e VGA, mesma coisa, pessoal, não muda, tá? E essas tecnologias aí não mudou, tá tudo igual, tá certo? Mas nós vamos ter aula também sobre isso, tá? Aula para relembrar, aula para ver algumas modificações, pontos, por exemplo, é feito na PCH, outros tem pontos, tem a NVIDIA, por exemplo, onde estão os sinais LVDS, como é que eles trafegam, né? Como é que eles caminham dentro da placa, como é que você deve medi-los, tá certo? Como você deve identificar se está funcionando ou não, tá? Como a gente tem no curso de osciloscópio, né? No meu curso de osciloscópio, a gente tem falando de LVDS, mostra com osciloscópio, mostra as formas de onda, código de barra, aquela coisa toda, tá? Então a gente vai mostrar também essas novas tecnologias aí. Não tem muita diferença para a anterior não, mas tem umas coisinhas a mais. Os periféricos, pessoal, não mudou. O que muda nos periféricos aí é que os Ivy Bridge, esses notebook novos, não vem mais CD-ROM, né? A maioria deles não está vindo CD-ROM, só os mais sofisticados, i7, i5, né? Alguns i3 estão vindo com CD-ROM, o resto não está vindo não. Então tiraram até o CD-ROM, tá? Alguns, então, vai começar a aparecer notebook na bancada de vocês que não vem mais HD, esse HD mecânico não vai ter mais, tá? HD de memória é uma espécie de pendrive de 3 TB, de 2 TB, de 1 TB, tá? São memórias físicas, tá? São HDs de memórias físicas, tá certo? Ele não perde os dados, tá? Eles são memórias que não perdem dados, não é volátil a memória, tá certo? Vai começar a aparecer alguma coisa, já está começando a aparecer nos desk, né? Nos desk está aparecendo aí alguma coisa, tá? O site puxa vida tem um site aqui que está falando muito sobre isso, e depois a gente vai falar também nesse curso, a gente vai dar alguns exemplos, tá? Isso aí vai começar a aparecer, né? Tá? Outra, periféricos, né? Eu estava falando, dicas de defeitos prováveis nesses circuitos, cada placa desse, tá? A gente vai analisar os sinais, vai dizer porquê, né? A sequência de power, tá certo? Você aperta o botão, vai levantar essas linhas, vai levantar aquela linha, vai ter isso, vai ter aquilo, vai estar nível 1, nível 0, né? Que são lógicas digitais. Aqui, então, vai gerar a tensão para a BIOS superior, a BIOS inferior já está no standby, né? Mas a BIOS superior ela só entra 3 volts lá ou 2,7, que tem umas agora 2,7, ela só vai entrar essa tensão na BIOS de 4 MB, de 8 MB, quando você aperta o botão de power. Antes disso não vai aparecer nada lá. Se for medir, não tem tensão de alimentação. Tá? Então que já é o S3, aí você vai passar para o S2, que vai liberar outras fontes de core, aí depois das fontes de core, que o processador deu power ok, que mandou para a PCH, a PCH então vai gerar uns clocks especiais para o VG Core, né? Que também está dentro da CPU, VGA Core, né? O V Core também pode ser chamado, ou G Core, tá? VG Core, tem vários nomes aí, que depende do engenheiro, tá certo? Que vai alimentar a parte de vídeo do processador, a parte de vídeo das NVIDIA e das ATI, tá certo? Também essas fontes que vai estar lá no S1, né? Que é o Start 1, ela vai aparecer primeiro. Então, quando chega no Start 0, é porque já foi todo completo o circuito, e aí já aparece então o vídeo, né? Já é mandado os sinais de vídeo já para o PCH botar nas saídas LVDS, VGA, HDMI, seja lá qual você escolher, tá certo? Bom, nós vamos dar várias dicas de defeito, né? Dicas de gravação, dicas de BGA e muitas outras, tá? Análise desses sinais e muita coisa, muito mais do que eu falo aqui, né? É óbvio. Como identificar curtos nas linhas com multímetro e fonte assimétrica? Nós vamos ter uma aula específica disso, porque eu tenho visto muito erro, tá? Muita mancada que o pessoal tem dado aí na hora de analisar se a linha está em curto, né? com multímetro na linha de continuidade, e não sabe usar uma fonte simétrica, pessoal. Eu tenho visto absurdos aqui, tá? A pessoa injetando 3 volts em linha de 1,5 volts, 1,05 volts, ou então um de core do i3 é 0,89 e o cara me joga 3 volts lá, tá? Para testar a linha
se tem curto. Lógico que quem vai botar o curto é ele, né? Quem vai danificar essa linha, quem vai danificar o PWM é ele, tá? Então eu tenho visto muito isso no suporte, tá? Técnicos antigos que foram ensinados errado. Eles foram ensinados errado, tá? Tá certo? Então não é culpa deles. Às vezes tem muito técnico de YouTube, né? Tá cheio de técnico hoje em dia de YouTube, tá certo? E eles não conhecem, ensinam errado. Então tem que tomar cuidado. Vamos ter uma aula específica disso, tá? Aula online e aula no laboratório, em bancada. Eu vou mostrar bem direitinho como é que faz isso, os casos que podem lhe enganar, tá? Que os Ivy Bridge, os Core e VG Core dos Ivy Bridge, pessoal, é baixíssima resistência com medidor de continuidade, tá? É baixíssima, tá certo? Eu vou deixar para falar no curso, isso aí. O uso de instrumentos como osciloscópio e frequencímetro para ver os sinais de clock, os sinais e os clocks da placa. Vou mostrar para vocês como ver determinados parâmetros, como você usa o duplo canal do osciloscópio, tá? Provavelmente eu vou dar uma palhinha com um analisador lógico na BIOS, tá certo? Eu não botei aí, mas vou acrescentar isso. E o uso das gravadoras G540 Genius, muito comum, e a TS866 da Mini Pro, tá? São duas com custo-benefício, são duas gravadoras de custo-benefício muito bom, tá? Elas têm umas diferenças, a TS866 é muito melhor que a G540, eu tenho as duas aqui no laboratório, tá certo? Ela é mais rápida, ela tem 13 mil, atualmente está com mais de 13 mil BIOS, chips diferentes, né, que ela reconhece, já a G540 não reconhece, tá? A TS866 grava certas flashes antigas e flashes de TV, né, flashes de carro também, tá? Que a coisa não faz. E, logicamente, o certificado de presença no final do curso, tá, pessoal? Então, esse vai ser o curso Notebook 3, vai começar no dia 10 do mês que vem, tá certo? Ele começa no dia 10 do mês que vem, as inscrições estão abertas, estou fazendo um preço especial. Esse preço não será o preço inicial, tá certo? Esse é um preço de lançamento do curso, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque muitos alunos, tá, da Top Treinamentos vão fazer esse curso, já tem muitas inscrições, então as aulas online vão ser aqui nessa plataforma que vocês estão vendo, tá? E as aulas gravadas em laboratório vão estar, todas as aulas vão estar no site, né? Vocês vão poder assistir por um ano essas aulas, tá certo? Se você perder a aula online, você vai poder assistir no outro dia no site. E vai ficar um ano lá assistindo quantas vezes quiser, quantas vezes necessitar e quantas vezes precisar, tá certo? A promoção é R$650, 3 vezes sem juros, pessoal. Tem que fazer meu merchandising, minha propagandazinha, que senão eu não vivo, né? Senão o seu professor aqui vai morrer de fome e não vai poder nem dar palestra gratuita mais, né? Não é verdade? Então, as aulas de quarta-feira vai ser nas quartas-feiras, começando às 20 horas e vai ter mais ou menos 1h30 de aula, tá? Vai ser mais ou menos 1h30 de aula. Para a gente pegar tudo isso, né? A gente não sei se cada matéria daquela anterior que eu botei aqui vai ser 1 ou 2 aulas, tá? Dependendo, eu talvez faça uma aula só com 2 horas, assuntos menores faça menor tempo, tá? Certo? Então vocês podem se matricular, a aula começa dia 10 de junho, a primeira aula online, tá? Nesse curso, no site, vai ter também muita informação, datasheet, muita informação sobre cada processador desse, apostilas. Cada aula online vai ser feita uma apostila em PDF, tá certo? Cada aula online, com todos esses slides que eu vou fazer, que eu faço aqui nas palestras, o aluno vai ter direito de receber como PDF, tá? Uma apostila em PDF da aula online, para ele poder acompanhar por essa apostila, se quiser imprimir depois, fazer um livrão, né? Para acompanhar as aulas bem direitinho, tá certo? Para vocês terem um método de pesquisa mais rápido do que estar assistindo aula, né? Tá? Então, pessoal, a nossa palestra por hoje foi toda essa, né? Agradeço aí todo mundo que compareceu na sala. Nós tivemos aqui 1h32 de palestra, tá? Agradeço a todos vocês. Eu sei que vocês adoram palestra gratuita, né? Futuramente eu estou pensando aqui, muitas pessoas já me solicitaram isso, de fazer palestras tipo aula, tá? Com conteúdo, tá? 1h30 com conteúdo específico, conteúdo mesmo de aula, né? Mas cobrando essas palestras, tá? Na faixa de R$50 mais ou menos a inscrição, né? Para a pessoa fazer. Só que não vai ser uma palestra gratuita, vai ser muito mais informações do que uma palestra gratuita, tá certo? A gente vai fazer aula mesmo de verdade, tá?
Por exemplo, o pessoal, professor, eu preciso saber com relação a curto de linha. Então a gente vai fazer uma palestra, uma aula de 1h30 sobre curtos em linha, técnicas de medição, técnicas de CIPWM, essa coisa toda, e vai ser cobrado R$50, tá certo? Isso aí que futuramente eu estou lançando também essa ideia, tá? Para aqueles que não podem comprar cursos, né? Não podem pagar os cursos, tem muitos colegas, né, que precisam, tá? De cursos, né? Precisam de informações além de YouTube, essas porcaria da vida que existe por aí, tá? Eles precisam disso, então a gente vai fazer umas aulas, não vai ser coisa cara, R$50, você vai poder pagar depósito, mas só via depósito, tá certo? Bom, pessoal, tá aí o meu Skype, Rômulo Fi, meus e-mails, meu WhatsApp, a gente tá sempre ali no WhatsApp, vocês me conhecem, vocês sabem que eu tento, faço de tudo para atender vocês o melhor possível, né? Tá? Não deixo de responder e-mail, não deixo de responder o WhatsApp, tá? Não deixo de, às vezes no Skype, eu não estou muito no Skype, mas às vezes eu também estou lá no Skype ajudando o pessoal, precisando de esquema, de BIOS, tiver alguma necessidade dessa, tiver dúvidas, tá? Vocês podem ficar à vontade, eu faço o possível para ajudar vocês, alunos e não alunos, tá? Eu não faço distinção entre isso, tá certo? Logicamente os alunos a gente dá uma atenção um pouco melhor, é lógico, porque eles pagam, né? Então os colegas também têm a minha atenção da mesma maneira, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tem grupo no Facebook, Wallace, né? Você pede lá amizade comigo lá no Facebook, é Rômulo Filho, tá? Deixa eu botar aqui, você procura no Facebook, isso aqui, ó, desse jeito que está escrito aqui, ó, tá? É Rômulo Filho, R-O-M-O-L-O Filho. Pede amizade comigo lá que eu te boto. Nós temos 3 grupos fechados, tá? Tem um grupo da Labelnet, tem um grupo da Eletrônica Total e temos o grupo de suporte da Top Treinamentos lá também. A gente coloca vocês lá, não precisa ser aluno não. No WhatsApp nós temos o WhatsApp pessoal, que é esse meu aqui, o WhatsApp pessoal, tá certo? Aqui do professor, é o WhatsApp do professor. E nós temos um grupo fechado de alunos no WhatsApp, tá? Que esses aí só entram alunos, é só para alunos, tá certo, pessoal? Eu agradeço muito a presença de vocês, foi muito agradável estar aqui com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, podem mandar e-mail, no Skype, no WhatsApp, aí, no Facebook, nos grupos do Facebook, que a gente está sempre às ordens lá com vocês. E precisando, nós estamos por aqui. Uma boa noite para vocês todos, tá? Espalhem aí para os seus colegas aí essas palestras, tá? Ela vai estar daqui amanhã ou vai estar depois da manhã. Essa palestra já deve estar no YouTube e também está no meu site em HD. No YouTube geralmente não tem a mesma qualidade que do site, tá? Lá no meu site tem uma aba palestras lá, onde eu coloco essas palestras já em HD, com uma qualidade um pouco melhor, tá? E velocidade um pouco maior também. A primeira já está no site, Wilson, exatamente. A primeira palestra ela já está no site, já está no YouTube também, tá? Vocês podem assistir lá, que é a palestra parte 1, né? Quem perdeu e quem quiser revisar e assistir novamente, vai poder assistir ela e vai poder assistir essa aí também, tá certo? Então uma boa noite para vocês, já são 15 para as 10 da noite, tá? Eu agradeço muito a presença de todos e a gente vai então encerrando por aqui a palestra, tá certo? Um abração para todos e muito obrigado aí pela presença de vocês.